O homem estava consertando a casa. Depois de quebrar a parede, de repente saiu um monte de anti-umidade de dentro. No segundo seguinte ele de repente gritou de medo. Sua esposa correu para ver. Acontece que havia um corpo morto na parede. Esta cena deixou um forte impacto psicológico no casal. Quando a polícia veio retirar todas as tábuas de madeira, descobriu 7 corpos. Como alguém pode ser tão louco que escondeu os corpos na casa? A equipe forense determinou que 5 deles estavam mortos há quase 20 anos. Os 2 corpos restantes estavam mortos há mais de 1 ano. O assassino sugou a água dos corpos e embrulhou firmemente. Além disso, despejou uma grande quantidade de anti-umidade para não exalar cheiros estranhos. O que faz as pessoas se sentirem estranhas é porque o tempo do crime tem 20 anos de diferença. A polícia explicou que o ex-proprietário desta vila não é aquele casal, mas é um velho casal. Eles compraram há pouco tempo. Aquele velho casal estava em uma casa de repouso, mas o marido se foi. Então a polícia só teve que ir à casa de repouso para ouvir informações daquela velha. Ela costura a roupa sem pressa e não diz nada para a pergunta da polícia. Ela parecia saber que mais cedo ou mais tarde eles viriam procurá-la, então ela propositalmente agiu friamente. A equipe disse que ela tem demência da velhice. É melhor não fazê-la se sentir pressionada. Depois de dizer isso, ele a empurrou para longe. Mas seu olhar estava no garfo afiado na mesa. Quando os outros não estavam prestando atenção, ela pegou um garfo e o esfaqueou no pescoço. Quando a polícia chegou, ela parou de respirar. Assim a polícia pode determinar que ela está absolutamente envolvida no caso de assassinato. Ou ela era assassina, porque tinha medo da polícia, então se suicidou. Ou ela estava tentando esconder algo para outra pessoa. De acordo com a lista de pessoas desaparecidas nos últimos 20 anos, a polícia sabia que elas costumavam ser lindas garotas. O maior suspeito é o marido morto da velha. Ele deve ter tido algum hobby estranho quando ele estava vivo. Então ele atraiu essas garotas para casa e as matou. Mas os 2 corpos que morreram depois, quando foram mortos, não eram mais jovens. Além disso, 1 ano atrás, o marido da velha já tinha morrido. Então o assassino é outra pessoa. A polícia não pôde deixar de suspeitar seu filho. Talvez porque ele tenha testemunhado os hábitos assassinos de seu pai com seus próprios olhos. Então, depois que seu pai morreu, ele continuou este trabalho. O estranho é que a polícia não pode investigar nenhuma informação sobre ele. O caso caiu em um impasse. Até um dia, uma garota chamada Mary foi à delegacia. Disse que ela é a única filha do casal. Ela disse que seus pais não poderiam ser assassinos, porque suas personalidades são estranhas, não gostam de socializar com outras pessoas. Mas quando a polícia perguntou sobre seu filho de 18 anos, Mary não pôde deixar de chorar e então disse a verdade. Então, quando Mary tinha 16 anos, costumava namorar um cara da casa ao lado. Então ela engravidou. Depois que seus pais descobriram, eles a trancaram em casa. Quando o bebê nasceu, Mary fugiu de casa. Além disso, ela deixou o bebê na frente da casa do seu namorado. Mas ela não esperava seus pais, porque queriam levar o bebê. Mataram toda a família do seu namorado. O menino que eles criaram não era seu filho, mas seu neto. Depois que sua filha saiu de casa, o espírito da mãe gradualmente se tornou anormal. Seu marido, que queria liberar suas emoções, gradualmente se tornou pervertido. Ele muitas vezes enganou as meninas de idade de sua filha para casa, para fazer sua esposa feliz e para trancá-las em casa para sempre. Ele as secou e as escondeu dentro da parede. Mas todo o processo do crime foi visto pelo jovem neto. O menino não teve uma educação adequada desde a infância e foi influenciado pelo seu avô. Depois de crescer, ele aspira a ter uma mãe. Então, depois que o avô morreu, ele imediatamente imitou a maneira de fazer as coisas de seu avô. Pegou 2 mulheres de meia idade, as matou e as transformou em cadáveres. Elas são usadas para apoio espiritual, como 5 corpos 20 anos atrás. O caso está finalmente resolvido. A polícia imediatamente foi pegar o culpado. Agora ele está em uma casa escura. Ele amarrou uma mulher de meia idade novamente, e disse as palavras que um filho disse à sua mãe. Então a polícia chutou a porta e descobriu que ele estava sozinho no quarto. Quando ele foi preso, ele tinha um sorriso satisfeito no rosto. A polícia perguntou onde ele levou a vítima, mas ele se recusa a dizer. De acordo com casos anteriores, a polícia removeu a tábua de madeira e encontrou a mulher amarrada. Finalmente a salvou com sucesso. Por trás de tudo isso está uma personalidade distorcida e uma moralidade corrupta. Espero que tragédias como essa nunca mais aconteçam.